A reforma trabalhista aprovada em 2017 aqui no nosso país voltou ao centro das discussões políticas durante essa semana, porque as lideranças petistas, como o ex-presidente Lula e a presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, atacaram a reforma e disseram que a medida precarizou as relações de trabalho e não cumpriu o objetivo de gerar empregos. Já o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o governador de São Paulo, João Dória, eles defenderam a manutenção da reforma. Eles falaram sobre avanços alcançados, ressaltaram que direitos fundamentais foram mantidos e lembraram que uma eventual revogação pode trazer insegurança jurídica e institucional. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista José Pastore, professor da Universidade de São Paulo e presidente do Conselho de Emprego e Relações de Trabalho da FEComércio de São Paulo. Boa noite, Pastore, bem-vindo. Boa noite, Muriel. Prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso. A gente está no momento, Pastore, de desemprego em alta, de uma renda que acaba não acompanhando o aumento da inflação especificamente. Esse tipo de discurso, na sua avaliação, agora essa discussão completa sobre reforma trabalhista deve começar a render já nos próximos meses, levando em consideração que temos eleições pela frente? Provavelmente o tema vai ser bastante debatido, não é? Mas a gente precisa lembrar o seguinte, a reforma trabalhista do Brasil, ela foi aprovada em julho de 2017 e entrou em vigor em novembro de 2017. Naquela altura, ninguém tinha a menor ideia que o teletrabalho, que o homework, que essas atividades feitas em casa viessem a ser tão demandadas como estão sendo ainda hoje, não é? E foi a reforma que veio regular essa maneira de trabalhar. Não havia nenhuma segurança para fazer esse tipo de trabalho. A reforma também trouxe uma regulação da terceirização, que era um caos, era uma complicação, não se sabia se podia contratar atividade fim ou não podia contratar, qual era a regra, qual era a proteção que os trabalhadores tinham. A reforma estabeleceu claramente várias proteções que nem faziam parte da CLT, e os trabalhadores passaram a ter essas proteções com a terceirização. Então, houve muitas coisas que a gente, às vezes, até passa despercebido, sabe, que isso aqui veio com a reforma trabalhista, mas o que nós estamos praticando hoje, o trabalho intermitente, o tempo parcial, o teletrabalho, tudo isso aqui veio com a reforma trabalhista, além de tantas outras coisas que vieram, né? Agora, professor Pastore, o senhor citou aí os 4 anos, né, que a gente completou agora em novembro passado, né, dessa reforma trabalhista. No seu entender, então, ela cumpriu aquilo a que se propôs, ou seja, não haveria necessidade de uma revogação como alguns grupos pensam nesse momento. Olha, ela não só cumpriu, Leonardo, como ela está cumprindo, ela continua tendo efeito, não é? Porque, por exemplo, essa regra do negociado prevalecer sobre o legislado está sendo usada por todos os sindicatos laborais, pelas empresas também, e isso está possibilitando fazer acordos que antes eram impossíveis de serem feitos, porque a legislação era rígida e tudo ia parar na Justiça do Trabalho. Isso continua em andamento e ainda vai ganhar muito corpo daqui para frente, não é? Essa questão por exemplo, são pequenos detalhes que a gente esquece, não é? Por exemplo, a questão das férias, tirar em 3 períodos, se os trabalhadores quiserem. É uma comodidade que ela oferece para as pessoas usarem da liberdade, não é? O uso da arbitragem como alternativa à justiça do trabalho para aqueles que ganham mais, né? A contribuição sindical que passou a ser voluntária. Antes, todos os brasileiros tinham que pagar compulsoriamente um dia de trabalho para os sindicatos laborais e também uma porcentagem para as empresas, para os sindicatos empresariais. E muitas pessoas nem sabiam quem era o sindicato, quem era o diretor, quem era o presidente. E foi a reforma que trouxe isso, a liberdade de contribuir, não é? Então, tudo isso aí a gente precisa levar em conta numa eventual avaliação de reformar a reforma, não é? Pastore, Tainá Fafan falando agora com o senhor.
O ex-presidente Lula, e agora candidato à presidência, para as eleições desse ano, comentou essa semana que a gente deveria rever essa reforma trabalhista, exemplo do que aconteceu na Espanha. E eu queria uma avaliação do senhor, que trouxesse, inclusive, o cenário do que a gente tem acompanhado na Espanha e qual que é a sua avaliação, o porquê que funcionaria ou não isso aqui no Brasil. Eu estou estudando agora essa reforma da Espanha, uma reforma bastante complexa, não é? Mas, basicamente, para falar numa frase só, o que a reforma da Espanha está procurando fazer é reduzir muita insegurança que aquelas maneiras expeditas de contratar por dia, por hora, por tarefa, introduziram na Espanha. A Espanha ficou com um sistema muito, digamos, atomizado de contratação sem direitos, que é diferente do Brasil. No caso do Brasil, a reforma trabalhista, por exemplo, quando ela criou o trabalho intermitente é um trabalho seletista, com todos os direitos da CLT. O tempo parcial é um trabalho seletista, com todos os direitos. É diferente a situação, não é? E a realidade econômica também é bastante diferente entre Brasil e Espanha, não é? Na Espanha passou por uma fase difícil, porque no afã de querer resolver os problemas criados pela recessão grave, gerada pela crise de 2008, 2009, né? Em 2010 e depois em 2012, a Espanha atomizou demais a contratação do trabalho. Então, isso deixou muitos trabalhadores desprotegidos. Isso não aconteceu no Brasil. O Brasil não está nessa situação. O Brasil está com todos os direitos garantidos e preservados com a nova lei trabalhista. Senhor Pastor, o que significa atomizar a contratação? Criar muitas formas diferentes de contratar. Então, lá você contrata por hora, contrata por tarefa, e toda vez que você contrata dessa maneira, as pessoas não têm os direitos trabalhistas de um contrato convencional por prazo indeterminado. Esse que é o problema. Então, realmente precariza, não é? Agora, não é o caso do Brasil. A reforma trabalhista no Brasil, ela preservou, para começo de conversa, todos os direitos constitucionais. Todos, sem exceção. Nem podia ser diferente. Além disso, ela estabeleceu direitos que nem faziam parte da CLT. Por exemplo, se eu puder dar um exemplo aqui no seu espaço, quando hoje uma empresa vai terceirizar um trabalho, ela é obrigada a prover para o trabalhador alimentação, ambulatório médico, transporte, exames periódicos, treinamento. Nada disso existia na CLT. Passou a existir com a reforma trabalhista, ou seja, são direitos novos que foram criados para proteger os trabalhadores. Então, é preciso ter um pouco de calma, porque lá na Espanha, hoje, a grande crítica que está se fazendo é o seguinte: eles fizeram essa mudança, que foi uma união dos sindicatos com o Partido Socialista Operário, que está no poder, não é? Então, o Partido Socialista está no poder, se juntou com os sindicatos laborais, fizeram um acordo junto com os empresários e bolaram essa reforma. A principal crítica é que eles não avaliaram bem os resultados que poderiam ser alcançados com essa reforma. Saber se vai melhorar ou vai piorar. É isso que precisava a gente ter na cabeça aqui. É bom a gente, antes de jogar água fora, ver se a criança está junto ou não, porque é preciso ter um certo cuidado com reformas trabalhistas. São temas complexos. Lá na Espanha, isso foi feito por um decreto do Poder Executivo. O Congresso ainda, o Parlamento terá que aprovar. Vai haver muito debate sobre isso. Então, eu acredito que nesse momento do Congresso é que vão ser feitas as avaliações. Deviam ter sido feitas antes, no meu entender, como técnico, mas não foram, porque ali é uma união do Partido Socialista com os sindicatos e acharam por bem precipitar uma reforma pelo Poder Executivo. Mas eu acho que o país da Espanha é um país adiantado, um país amadurecido, os técnicos são muito bons. E acredito que essa avaliação será feita quando da discussão no Parlamento espanhol. Pastor, e trazendo aqui para a reforma do Brasil, um dos argumentos do Partido dos Trabalhadores é de que a reforma não conseguiu estimular a economia a ponto de conseguir criar novos empregos. Você concorda com essa afirmação?
Olha, Muriel, quem acha que reforma trabalhista, quem acha que lei gera emprego, está muito enganado. Não dá para gerar emprego com lei. Não é porque você aprovou uma nova lei do trabalho que vai gerar emprego. Se fosse possível gerar emprego por lei, não existiria desemprego em nenhum país do mundo. Em nenhum país do mundo existiria desemprego. A primeira coisa que o governo ia fazer é baixar uma lei, acabou o desemprego. Não é assim. O emprego depende de investimento. O emprego de hoje é o investimento de ontem. O emprego depende de desenvolvimento econômico, de crescimento da economia, não é? A reforma trabalhista, se ela cair dentro de um ambiente de crescimento, ela ajuda muito. Ela ajuda a impulsionar mais. Agora, ela em si criar empregos, não é possível que uma reforma, que uma lei tenha o poder, tenha a capacidade de gerar empregos. Quem pensou assim se enganou. Revogá-la poderia efetivamente trazer essa insegurança jurídica, Pastore? Bem, se você revogar toda a reforma trabalhista, você vai destruir uma série de mecanismos versáteis que existem hoje que estão gerando emprego. Por exemplo, o teletrabalho. Vou ficar nesse exemplo que é o mais claro, né? As pessoas que estão trabalhando em casa estão todas elas protegidas pelo aquilo que foi estabelecido na lei trabalhista nova. Se você revoga isso, você cria uma confusão danada, você não sabe como é que vai ser feita essa proteção e essa regulação. Insegurança para os trabalhadores e insegurança para os empregadores. O senhor acredita que essa reforma trabalhista, apesar dos avanços, né, que ela trouxe na sua avaliação, o senhor acha que ainda tem pontos que precisam ser ajustados até para serem adequados a esse momento que a gente vive agora? A gente viveu uma grande transformação diante, né, da pandemia, esses novos formatos de trabalho. E quais são esses pontos? Sim. Tem muitos pontos que precisam ser ajustados. O principal deles é encontrar uma maneira de proteger aqueles que trabalham em plataformas de aplicativos. Essas pessoas, hoje em dia, estão trabalhando sem proteção. E não é justo que elas, como seres humanos, não desfrutam do mínimo, do básico de proteção. Isso é alguma coisa que precisa ser equacionada, no meu entender, e logo. Eu acho que não pode esperar muito, não, porque as pessoas estão se acidentando, estão perdendo a vida, estão ficando doentes, estão trabalhando de uma maneira muito precária nessas plataformas de aplicativos. As plataformas enriquecem muito e os trabalhadores empobrecem cada vez mais. Eu acho que isso é intolerável. A sociedade não tolera mais uma coisa dessa. Isso, infelizmente, não foi equacionado na ocasião da reforma trabalhista, mas terá que ser daqui para frente. Pastore, na sua avaliação, se lá por 2023 essa reforma trabalhista for realmente revogada, como se tem dito, de que forma que a gente retrocede? Você retrocede porque todas essas maneiras mais versáteis de contratação do trabalho protegido deixam de existir. Como elas deixam de existir, as pessoas não podem mais ser contratadas dessa maneira. Então, ou elas serão contratadas pelo trabalho convencional, que é por prazo indeterminado, sem tempo para acabar, por tempo integral, todas essas formas muito conhecidas no Brasil durante muito tempo, mas as novas formas de contratação não poderão mais ser praticadas. E as outras medidas também que estão funcionando bem na reforma trabalhista, por exemplo, a demissão de comum acordo entre empregado e empregador, que está funcionando muito bem, ela está crescendo bastante isso aqui. Isso aí para de existir e vai voltar aquele sistema antigo. O trabalhador está com vontade de sair e a empresa não quer mandá-lo embora porque não tem dinheiro para pagar. Então fica aquele jogo. Ele não trabalha bem e a empresa não está contente. A empresa não despede e ele não fica satisfeito. Então, são várias coisas que nós temos pela frente que vão retroceder a um ambiente de rigidez que estava dificultando muito para a proteção dos trabalhadores e dos empregadores também. Nós conversamos com o economista José Pastore. Professor, muito obrigada pela participação aqui na CNN nesse sábado. Obrigada, uma boa noite. Nada, boa noite e um feliz ano novo para vocês todos aí. Para o senhor também.